Jovens do sétimo ano, é um prazer estar com vocês. Nós somos da Cooperativa Educacional Nova Vida. Nós primamos pela qualidade e seriedade do nosso ensino e hoje o assunto é estatística, né? Então nós vamos rever aí um pouco de estatística, só que um pouco mais avançada, né? E aí esse que vos fala é o professor Roberto Ventura e a nossa disciplina é matemática. Então vamos lá. Olha só. Então, primeiro você tem que saber o que é e para que serve, né, a estatística. Então, a estatística nada mais é do que o ramo da matemática, a parte da matemática, que nos ajuda a recolher, organizar e interpretar dados para tirar conclusão e fazer previsões do que vai ou pode acontecer, né? Durante essa pandemia, as informações estão levantando aí, ou sendo questionadas aí por estudiosos, né, a respeito de um gráfico, né, e até atingir esse pico, né, esse ponto mais alto. Então, isso vai requerer justamente essas informações estatísticas. Então, essa estatística ela é justamente essa parte da matemática que vai organizar, recolher e interpretar esses dados para fazer determinadas previsões. Ok? Então vamos lá. Então, ela está envolvida justamente nisso, né? Na recolher e organizar dados, construir gráficos para melhor análise dessas informações, para que as pessoas entendam com mais facilidade, medidas de tendência central, né? Então, para você conseguir analisar, né, essas entradas dentro do universo. Então, para você ter uma visão geral de mundo. Então, a estatística vai envolver tudo isso aí. Olha só, duas coisas que você tem que fazer uma distinção. Primeira é a respeito de população. O que é população? População nada mais é do que o todo, o conjunto de todas as pessoas. Pode ser animal, pode ser objeto, pode ser aquele objeto de análise, o que você está estudando naquele determinado momento. Só que você tem que envolver todos, não pode ficar nenhum de fora. Então, se todos os elementos da população são observados, então você diz que você fez um recenseamento. Quer dizer, ninguém ficou de fora. Você fez um censo ou um levantamento exaustivo, quer dizer, que não ficou ninguém de fora. Você recorreu até o último recurso para pegar todos. Então, população vai envolver todos. Então, por exemplo, se nós, só para questão de análise, se você está estudando algo dentro da sua turma, a população é todos os alunos daquela sala. Então, se você separar só um grupo, então você não está mais envolvendo a população, certo? Agora, se você pegar só uma parte da população, né, que é o que acontece aí na maioria de algumas coisas, se você pega apenas uma parte dessa população, e aí você vai ter a amostra. A amostra só representa uma pequena parte da população. Então, quando você faz a análise apenas de uma pequena porção, né, não envolvendo o todo, então você tem uma amostra. E, a partir da amostra, podemos tirar uma conclusão geral de toda a população. Então, diz-se que, quando você faz apenas uma análise da amostra, você fez uma sondagem, certo? Então, recenseamento, se falar em recenseamento, envolve população. Se falar em sondagem,
você envolve a amostra. Ok? Então, ok? Olha só, nós vamos aí ver um exemplo para coletar algumas informações. A jovem Luísa perguntou para seus colegas de turma o número de irmãos de cada um e registrou pela ordem que eles foram respondendo. Então, o primeiro disse que tinha nenhum irmão, ele era filho único. O outro disse que tinha 4. 4. Veja que tem, à medida que eles foram respondendo, ela ia anotando. Então, para organizar os dados, essa daí é a parte da coleta, certo? Então, quando você vai coletar os dados, depois que você coleta esses dados, você vai organizar. Você pode organizar ele em tabelas e pode organizar também em gráficos. Então, a tabela é chamada de tabela de frequências. Então, existem dois tipos, né, iniciais que você deve saber, que é a frequência absoluta e a frequência relativa. O que é a frequência absoluta, que é representado por Fi? A frequência absoluta nada mais é do que o número de vezes que acontece determinada função que você está estudando. Aquilo que você está estudando, quando você faz a pergunta, por exemplo, ela fez a pergunta sobre o número de irmãos. Então, aquela informação, se eu perguntasse quantas pessoas nessa sala é filho único, então você ia procurar todos os que têm 0. Então, essa informação, né, essa quantidade de pessoas que são filhos únicos, era justamente a informação que eu queria, certo? Então, essa frequência é a quantidade. Quantos responderam aquela informação? Já a frequência relativa, que é representada por FRI, essa frequência relativa nada mais é do que a porcentagem da frequência absoluta. Então, quantos porcentos representam aquela informação? Uma das coisas primordiais que você tem que, ao montar uma tabela, é saber de onde é a fonte. No caso aí, a fonte foi os colegas, né? E ela fez uma pesquisa, ela pesquisando, a jovem Luísa. Então, ela questionou cada aluno da sala. Então, você percebe que tem um título aqui. Esse título vai estar envolvendo justamente o que ela está pesquisando. O que é que ela está pesquisando? O número de irmãos dos colegas de sala de aula. Então, número de irmãos dos colegas da Luísa. Esse é o título dessa tabela. E aí, a primeira coluna é justamente a informação que ela está pesquisando. O que ela está pesquisando? O número de irmãos. Então, ó, tem aqueles que, pela pesquisa que ela fez, tem aqueles que não tinham nenhum irmão, tinham os que tinham só um irmão, tinham os que tinham 2 irmãos, tinham os que tinham 3 irmãos e tinham os que tinham 4 irmãos. No final, a última linha, você bota o nome total. Esse total, ele vai depender dessas informações aqui. Olha só, lá pelas informações que ela colheu da primeira coleta de dados, né? Os que tinham 0 irmão eram 5 pessoas. Os que tinham 1 irmão eram 6 pessoas. Os que tinham 2 irmãos eram 4 pessoas. Os que tinham 3 irmãos, 3 pessoas. Os que tinham 4 irmãos, 2 pessoas. Quando você soma tudo isso aqui, ó, 11, 15, 18, 20. Então, são 20 alunos na turma da Luísa. Né? Então, para você obter a frequência, basta você contar. Eu vou voltar lá. Ó. Você conta 1, 2, 3, 4, 5. Então, você conta quantas pessoas responderam àquela mesma indagação. Então,
Quando você obtém essa quantidade, você vai botar justamente a frequência absoluta. Foram a quantidade de pessoas que responderam à informação que são filhos únicos, quer dizer, que não tem nenhum irmão. A frequência relativa, pessoal, você basta dividir a frequência absoluta, a informação que você obteve, pelo total. Quando você divide isso, você vai obter justamente o número decimal. Ou então você pega a frequência, multiplica por 100 e depois divide pelo total, que você vai obter a porcentagem. Lembrem que para achar a porcentagem basta multiplicar por 100. Então, 25%. Fazendo aqui 30%. O detalhe interessante, pessoal, é que essas somas todas têm que fechar em 100%. Se não fechar em 100%, você não fez, né, as informações da maneira que era para ser feita. Então, sempre uma tabela ela vai fechar a frequência relativa, ela tem que fechar em 100%, porque é o todo, representa o todo. O todo sempre vai representar 100%. Pronto. Se você tem uma tabela de frequência, você pode construir gráficos e pode analisar determinadas informações. Olha só, consultando a tabela de frequência, podemos facilmente agora, olhando essa organização na tabela, responder algumas perguntas. Por exemplo, quantos alunos tem na turma da Luísa? Se você olhar, né? Se você perceber, ó, o total de alunos nessa turma é 20. Fácil, fácil você consegue detectar. Então, quantos alunos têm apenas um irmão? E menos de 2? Então, aqui, ó, quantos alunos têm apenas um irmão? 6, né? Então, você consegue, né, visualizar isso facilmente. 6 alunos têm apenas um irmão. E aí a outra pergunta interessante, né? E menos de 2? Quem tem menos de 2, ele pode ter um ou ser filho único. Então, ó, você soma esses dois, 6 mais 5, 11. Então, 11 alunos têm menos de 2 irmãos, né? Então, você pode brincar aí com várias perguntas. Por exemplo, qual é a porcentagem de alunos que não têm irmão e mais de um irmão? Se você ver, ó, não tem irmão, ó, 25%. E que tem mais de um irmão. Quem tem mais de um irmão pode ter 2, 3, 4. Então, você soma isso aqui, ó, 20, 30, 45. Então, 45% tem mais de um irmão. Então, veja que quando você coloca essas informações em uma tabela, você ganha uma visibilidade maior e essas perguntas ficam fáceis. Se você tiver esses dados brutos assim, ó, às vezes você precisa estar, né, contando detalhe por detalhe. Então, na tabela, você tem uma organização muito maior e essas informações ficam mais visíveis. E, além da tabela, você também pode organizar através de gráficos. E aí tem vários gráficos, gráfico de linha, gráfico de barras, gráfico de colunas, gráfico de setores. Então, essas informações, quando analisadas, né, em gráficos, elas podem, né, vislumbrar, elas podem fazer com que você entenda melhor as informações. Olha só, o gráfico de barras, né? Eu coloquei aqui só um exemplo. No gráfico de barras, você pode botar a frequência absoluta, mas também pode botar a frequência relativa. As informações, tanto faz uma quanto a outra, né? Essas informações são válidas. Então, ó, você olha e percebe que o zero aqui, ó, zero, quem é filho único, são 5 pessoas. Tem um irmão, 6 pessoas. 2 irmãos,
4 pessoas. 3 irmãos, 3 pessoas. 4 irmãos, 2 pessoas. Ou, se for na porcentagem, 25%, 30%, 20%, 15% e 10%. Então, veja que através do gráfico, você pode ter a informação e visualizar com mais facilidade ainda. Dependendo do gráfico ou do estudo que você está fazendo, você pode ter essas informações. Média aritmética. A média aritmética nada mais é do que você somar todos os valores e dividir pela quantidade. Quando você soma todo mundo e divide pela quantidade, então você tem a média aritmética. Então, a média aritmética de um conjunto de valores é o quociente entre a soma de todos os valores e o número total de elementos. Então, um casal tem 5 filhos, com as idades de 9, 11, 12, 13 e 15. Então, ele quer saber a média das idades. Então, vou pegar o que tem 9, mais o que tem 11, mais o que tem 12, mais o que tem 13, mais o que tem 15. Somando isso aqui, 9 mais 11, 20. 20 mais 12, 32. 32 mais 13, 45. 45 mais 15, 60. 60 dividido por 5 dá 12. Então, a média das idades desses filhos é de 12 anos. Se todos apresentassem a idade de 12 anos, né, eles estariam na média. Então, achar a média aritmética é somar tudo e dividir pela quantidade, ok? Professor, o que você quer ensinar agora? Eu quero ensinar a vocês a amplitude, certo? O que é amplitude total? É muito fácil de você aprender a amplitude total. A amplitude total nada mais é do que a diferença entre o maior valor que você tem em uma distribuição de frequência, em um rol, né? Você vai pegar o maior valor e vai pegar o menor valor. E vai fazer a diferença desses dois valores. Então, a amplitude total nada mais é do que a diferença entre esses dois valores. O maior valor que nós temos nessa tabela, nesse rol aqui, é 9,90. E o menor valor é 1. Então, se eu pegar o maior valor e o menor valor, e eu fizer essa diferença, 9,90 menos 1 dá 8,90. Então, 8,90 é justamente a amplitude total dessa distribuição de frequências, certo? Então, quando lhe pedir a amplitude total, o que você vai fazer? Você vai pegar o maior valor da tabela menos o menor valor da tabela, ou do rol, certo? E aí você tem justamente a amplitude total. Então, vamos falar aí um pouco da história, né, dessa teoria das probabilidades. Ela teve início justamente com esses jogos de cartas, de dados, roletas. Então, é por isso que vocês estão vendo essas imagens de dados, de carta, de roleta, porque é a partir desses jogos de azar que se deu o estudo da probabilidade, ok? Então, eles são experimentos aleatórios e entende-se como experimento aleatório são aqueles experimentos em que você realiza uma vez e, se você efetuar ele nas mesmas condições, é provável que não aconteça mais. Por exemplo, você pegar um dado e jogar esse dado. Se saiu na primeira vez o número 3, se na mesma condição você pegar esse mesmo dado e jogar novamente, pode ser que não saia de novo o número 3. Então, esse experimento é um experimento aleatório. A pessoa, por exemplo, preencher os números da loto, né, e ganhar
a probabilidade dela preencher esses mesmos números e ganhar novamente, né, é quase que impossível, né? Mas isso é aleatório. Então, aqueles números provavelmente não se repetirão constantemente, né? Então, esses experimentos são chamados de experimentos aleatórios, que ele pode acontecer, mas também pode não acontecer novamente. Então, e outra coisa que você tem que entender dentro da probabilidade é o espaço amostral. E o que é esse espaço amostral? O espaço amostral nada mais é do que todas as possibilidades, todos os resultados possíveis dentro de um determinado evento. Então, esse espaço amostral é sempre representado pela letra S, certo? Então, por exemplo, num dado, o espaço amostral de um dado pode ser o número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não existe mais outra possibilidade, certo? Então, outra coisa que você vai ter que aprender também é saber quantas cartas tem um baralho, quantos são os naipes. A gente vai ver isso provavelmente nesta aula. Provavelmente não, nós vamos ver nessa aula, porque vocês precisam entender alguns passos aí, vamos fazer algumas atividades. Então, conceito de probabilidade. O que é a probabilidade? A probabilidade de um determinado evento acontecer nada mais é do que a quantidade de casos favoráveis sobre a quantidade de casos possíveis. Por exemplo, num dado, se você jogar um dado, qual é a possibilidade de sair o número 4? Ora, quantos são os números 4 no dado? Só é um número 4, né? E quantos são os números possíveis? São 6. Então, só existe um 4 dos 6. Então, o favorável aí, para sair o número 4, só é 1. E os possíveis são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu jogar o dado, pode sair qualquer um desses. Então, número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Olha só, você vai ter que aprender que o baralho ele tem 4 naipes, né? Então, quais são os naipes do baralho? É o paus, né, que é preto, a espada, que também é preta, o ouro, que é vermelho, e a copa, que também é vermelho. Então, existem dois naipes pretos, 2 naipes vermelhos. Cada naipe desse tem 13 cartas. São 4 letras e o resto é número. A primeira letra é o AIS, que representa o número 1. Aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí vem as outras letras que representam o número 11, que é o J, que é chamada de valete, o Q, que é chamado de dama, e o K, que é chamado de reis, né? Então, são 4 letras e 9 números. Esses números, todo naipe, né, são as mesmas cartas. As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valete, dama e rei. Então, todos os naipes têm as mesmas cartas. E, se você contar, né, levando em consideração que aqui é 1, 10, 11, 12, 13. Então, cada naipe desse tem 13 cartas. Se são 4 naipes de 13 cartas, 4 vezes 13 dá o quê? Perfeito, 52 cartas. Então, o baralho ele tem 52 cartas. E alguém que pode questionar, e o Coringa? Aqui ninguém vai falar de Coringa, que ele é anti-herói, e anti-herói não está nos nossos planos, né? Nós queremos só as que estão possíveis, né? Então, o espaço amostral aqui seria
52 cartas, porque são todas as possibilidades, ok? Então, esse é o espaço amostral. O espaço favorável vai depender do que você pedir. Então, vamos ver um exemplozinho prático aí. Por exemplo, se eu pedisse, qual é a probabilidade de retirar um rei? Então, voltando aqui, o baralho tem quantos reis? Olha, tem o rei de paus, o rei de espada, o rei de ouro e o rei de copas. Então, ao todo, são 4, né? Então, como é isso? Lembre lá da fórmula, que é o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. São quantos casos favoráveis? 4. São quantos possíveis? 52, porque são 52 cartas. Então, seria 4 de 52. Ora, alunos eficientes, interessados, aplicados, altamente esforçados e dedicados que vocês são, sabe que dá para simplificar. Se eu dividir 4 por 4 dá 1, 52 dividido por 4 dá 13. Então, seria 1/13 avos. E aí fica fácil para você entender essas duas frações, né? Ora, das 52 cartas, eu tenho 4 possibilidades para tirar um rei. Ora, lembra que cada naipe são 13 cartas? Então, eu posso entender a seguinte coisa. Das 13 cartas de cada naipe, eu tenho uma possibilidade para tirar um rei. Olha, interessante como se relaciona uma com a outra, né? Das 13 cartas de cada naipe, uma delas é o rei. Então, 13 avos. Mais interessante, pessoal, é o seguinte, é que essas probabilidades, elas podem ser representadas na forma de fração, mas também pode ser representada na forma de porcentagem. E como é que eu acho a porcentagem de uma fração? Basta você multiplicar isso aqui, essa fração por 100. Ó. 1 vezes 100 é 100, e 100 dividido por 13 dá exatamente 7,7%. Certo? É um valor aproximado, não é um valor exato. Né? Então, 7,7% seria a porcentagem ou a probabilidade em percentual. Então, agora é com você. Né? Olha, desafio. De um baralho de 52 cartas, uma é extraída ao acaso. Determine a probabilidade de sair o número 7. De sair o 5 de espada. E também, de sair um naipe de paus. Olha só, a situação do 7, veja que ele não pediu o naipe específico. Então, consequentemente, de sair o número 7, ora, são quantos 7 no baralho? Tem o 7 de paus, o 7 de espada, o 7 de ouro e o 7 de copas. São 4. Então, é o mesmo caso lá do carta do rei, né? 4 de 52, dividindo por 4, você vai ter 1 de 13, que dá o mesmo 7 sétimo. Agora, vamos ver para outra situação. De sair um naipe de paus. Aí, você tem que saber quantas cartas de paus tem, que no caso são 13, porque cada naipe tem 13 cartas. Então, de sair um naipe de paus, eu tenho quantas possibilidades, quantos casos favoráveis? São 13, porque são 13 cartas de paus, de um total de 52. Dividindo ambos por 13, eu vou ter 1/4. E aí você entende facilmente esse 1/4, né? Das 52 cartas, eu tenho 13 de paus. Dos 4 naipes, eu tenho um naipe que é de paus. Então, eu tenho 25% de chance de tirar uma carta de paus. Certo? De sair o 5 de espada. Aí, pessoal, é diferente lá da primeira. Lá era só se sair o número 7.
Aqui ele não quer só um número específico. Além do número, ele quer o naipe. Então, ele quer um 5 de espada. São quantos 5 de espada no baralho? Só um. Né? Se é só um, de um total de 52, então você vai ter 52 avos. E aí, não dá para simplificar. Né? Se não dá para simplificar, então você multiplica ali por 100, 1 vezes 100 é 100, e 100 dividido por 52 dá 1,9 aproximadamente. Ok? Então, porcentagem é isso, certo? Outro desafio, no lançamento de um dado, qual é a probabilidade de serem obtidas? Saiu um número par, um número menor do que 3, um número 4, e o número 7. Né? Olha só, de sair o número par, são quantas as possibilidades? 6, né? De sair um número par. Dos números que nós temos, quais são os pares? 2, 4 e 6. São 3 de 6. Né? Simplificando por 3, você vai ter 1 meio. 1 meio é a metade, e a metade é 50%. Né? Então, você teria aí 50% de chance de tirar um número par ao lançar um dado. Mas se eu quiser que saia um número menor do que 3, são quantos números menores do que 3? O 1 e o 2. Então, 2 de 6. Então, se é 2 de 6, simplificando por 2, dá 1 terço. E 100 dividido por 3 dá 33,3%. Né? O número 4. Ora, eu tenho quantos números 4 no dado? Só um. Dos 6. Então, 1/6. Como não dá para simplificar, então você tem 16,7%, né? Aproximadamente. De sair o número 7. O dado tem um número 7? Não tem, né? Então, 0 de 6. 0 de 6 corresponde a 0%. Então, não tem possibilidade de você tirar o número 7 no dado. Né? Então, vou passar algumas atividades que vocês possam fazer com bastante atenção as atividades. E valeu!